ele vai participar da banca de defesa de iniciação científica do Paulo, que é um aluno do 7º da FEFISO, no sábado agora. Eu vou compartilhar o link no grupo dos representantes. Quem quiser assistir, né, dá para assistir de casa, acho que vai ser interessante. O Paulo vai defender a ideia da aprendizagem motora pela filosofia da diferença. Então, inclusive, ele deu uma aula ontem né, falou um pouquinho da pesquisa dele para o 4º período, está gravado no YouTube lá, quem se interessar pode assistir. A Elaine Prodóximo, ela é a professora da Unicamp, provavelmente a orientadora do Gilson na época, né? Esse texto é de 2016, então provavelmente ela era orientanda dele na época. E essa Tereza Montanhão eu não conheço, mas está dizendo aqui que ela é uma doutoranda pela FEF Unicamp, já deve ser doutora essa altura do campeonato. Por que esse texto foi escolhido? Por 2 motivos. Primeiro, porque nós estávamos tematizando o circo, né? Trabalhamos com o circo aí, com a história do circo, trabalhamos e 2 artistas circenses vieram falar para a gente, né? O Gabriel Manzini e o Fernando Oliveira, os 2 da Usinarte. Então, tem tudo a ver com o que a gente estava estudando. O segundo, que eu adiantei para vocês na época, que o circo, ele possui mais liberdade de ensino do que algumas modalidades ginásticas clássicas, como, por exemplo, a ginástica artística, né, talvez seu exemplo mais gritante, as modalidades olímpicas. E esse artigo vem nessa direção, mostrando o quanto pode ser, o ensino pode ser lúdico, pode ser em forma de jogos, né, para combater um pouquinho aquela excessividade tecnicista tradicional, tá? Então, o texto serve exatamente para isso, para mostrar, pensar uma outra possibilidade de ensino, não só para o circo, mas para qualquer modalidade de ginástica, e também para complementar a nossa discussão sobre o circo, né? Eu tenho algumas coisas para falar sobre o texto, mas eu prefiro falar no final e antes ouvi-los, tá? Então, quem começa o nosso debate aí? Lembrando que não tem certo e errado, né? Que é uma questão, o que o texto te fez pensar, qual é a sua opinião após a leitura do texto? Então, é um debate, né? Não precisa ter medo de colocar a sua opinião, de errar, de acertar. Não. O foco é criar uma discussão aqui. É amadurecer esse costume de se posicionar, de ler alguma coisa e discutir com alguém os conceitos, né? Esse é um exercício acadêmico importante. Vocês estão no ensino superior. Tem que diminuir essa dependência do professor cada vez mais. E tem que passar a começar a ter uma postura de acadêmico, de pesquisador, de docente. É na graduação que você compõe essa identidade docente, né? Então, não se preocupem, não fiquem com vergonha e tal. Só quem puder, abre a câmera para a gente para falar, tá bom? Quem quer começar? Eu aqui, professor. Pode falar. Então, professor, é que eu, sinceramente, eu não li o texto, mas eu tenho uma vivência com base no circo que eu já tinha apresentado na minha cidade, que eu já apresentei de toda a minha cidade. E de acordo com a minha aprendizagem no circo, que foi aprendendo, eu fui, obviamente, uma parte lúdica, que você mesmo falou. Isso é tudo verdade, porque porque nós, com base nos jogos que nós tivemos, e através também das nossas experiências pessoais também, a gente conseguiu ter uma bela noção do que seria um circo, sabe? Tipo, que não é só malabar e dizer só uma trabalhada, tipo, é sim um trabalho em conjunto também. Então, é algo que seria muito breve de se falar, algo interessante, porque a gente tem o costume de falar que o artista não é só um individual em si que deve se trabalhar, e sim todo um conjunto em si, para não haver muita dependência só no individualismo, e sim também na parte, como dizer, no conjunto em si, para poder se prevenir tantas lesões também no circo,
como também nas lesões como é que é? Em, individual também, que pode acontecer também. Então, mas é mais como se fosse um comentário mesmo, como experiência mesmo de circense, mais ou menos. Muito bem, Raul, muito obrigado. Seria bom De se nada. você pudesse, posteriormente, dar uma lida no artigo, né, para complementar essa vivência e para Sim, você refletir um pouquinho nessas questões com a gente, tá bom? Obrigado. de nada. Quem mais? Quem fala? Quem aí conseguiu ler alguma coisa e tem algum comentário para fazer? O Ô, professor, Rubens. Não, pode Pode falar, falar. Caio. Pode falar. pode Fala falar, você. pode falar. Não, fala você. Agora ninguém fala. Fala, Então, Caio. professor, eu estava lendo o texto aqui e pelo menos uma parte que eu entendi, que ele fala que a pessoa que conhece o circo, o professor que conhece o circo e resolve usar o circo em suas práticas, ele consegue não só apresentar o circo para as crianças ou para quem está aprendendo, mas também utilizar algumas das características do circo em outras modalidades de ensino. Então ele fala, o professor que for ensinar outras práticas, aquele que conhece o circo, ele tem um leque maior de atividades, porque ele pode envolver a criança num mundo de imaginação, sem que ela saiba que está fazendo algo técnico, por exemplo. Muito bem. E que relação você conseguiria estabelecer com a ginástica artística, Caio? Por ela ser muito tecnicista, professor, pode ser que com o circo eles consigam realizar algumas atividades que a criança pode achar chata ou então ter algum preconceito, né? Não vou citar movimento porque eu não lembro muito dos nomes dos movimentos, mas quando for depender muito, por exemplo, ele cita numa parte do texto em que as crianças entraram no mundo de imaginação do circo e que levaram muito a sério essa atividade. Se o professor conseguir fazer isso, pode ser que a ginástica artística, seja prazeroso em vez de ser algo chato por ser muito repetitivo. Tudo bem. Muito obrigado, Caio. O Bruno ia falar? Isso. Então, Rubens, eu li o texto também, e aí o que eu achei é que não é só questão que você falou, da ginástica, artística, do circo, acho que é questão para a vida inteira. Por exemplo, a minha mãe ela é professora de matemática, e aí ela tenta passar para o dela a matemática de uma forma pautada mais na forma, porque eu acho que a nossa sociedade, na hora desde que começa a implementar um jogo, como ganhar e perder, esses aspectos de rivalidade, que é sempre bom, a gente tem, na vida sempre tem que ter um perdedor e um ganhador. Acho que acredito na ginástica, com as práticas do circo, a gente consegue aprender melhor, porque a gente não tá com aquela pressão sobre nós. Então, se a gente tenta passar uma aula de ginástica para os alunos com essa perspectiva de jogo, de melhorar o movimento para ser melhor do que outra pessoa, não ser melhor do que para ela mesma, acaba criando uma aprendizagem melhor, porque eu acredito que não está com aquele aspecto de pressão sobre ela. Então, a minha visão do texto foi sobre isso, relacionado que ele estruturou, né, as entrevistas, fez o jogo e depois fez a entrevista com os alunos. Dessa forma, eu acho que acredito que a gente praticar a ginástica, praticar o circo, usar o circo como forma de praticar a modalidade de uma forma mais lúdica, acaba tirando essa pressão da criança e acaba ensinando a criança que ela precisa, se ela quiser seguir nessa área da ginástica,
ela segue, ela sabe que vai ter a forma lúdica, mas também se ela quiser se especializar, vai ter o treino mais tecnicista. Mas ela já vai ter dentro dela que ela precisa ser melhor para ela, não ser melhor do que o outro. Aí ser melhor do que o outro em relação a ganhar e é coisa de treinador e quando ela tiver mais para frente, entendeu? Então essa foi a minha contribuição do texto. Muito bem, Bruno. Muito obrigado. Professor, Pode uma falar. coisa que eu achei interessante é que eles colocaram, tipo, você Abre a câmera colocar pra mim. Quem tá falando? a Priscila. Abre aí, Pri, pra você falar. Eu tô no escuro. Peraí, vou acender a luz. Ela nem saiu da cama e ela nem acendeu a luz. Eu pra saí, ficar. só que eu voltei. Enfim. Vantagens da quarentena, né? Nem tudo é ruim, né? Exatamente. Enfim, eu acho interessante que você colocar um jogo numa brincadeira, tipo, fazer um jogo para criança, em vez de colocar uma atividade tecnicista, elas fizeram parte do circo. Elas fazer parte do circo vai ser mais importante para elas. Então, elas vão levar como um conhecimento mais a sério e vai fazer parte da cultura delas, não só uma coisa que elas estão aprendendo ali, de passagem. Acho que é isso. Sim, sim, o envolvimento que elas tiveram com o mundo do circo, né? Isso aí mesmo, tipo, porque elas criaram um circo na cabeça delas e tudo mais. Não foi só uma atividade ali, um jogo passageiro. Tudo bem. Quem mais? Professor. Opa. Ai, meu Deus. Pode falar, Juliana. eu achei interessante uma parte aqui, Rubens, que ele fala que os profissionais de educação física correm o risco de abordar o ciclo de uma forma superficial e inadequada. E eu acho interessante a gente entender que o circo ele tem uma história muito legal para se contar no âmbito escolar. Porque a história dele é muito legal, né? Tipo, interessante, de você ver que as pessoas tiveram que se esconder pelas suas aparências físicas, né? Isso acontece muito na escola, esse julgamento da aparência física, né? O bullying. Então, você colocar a história do circo ali no âmbito escolar, eu acho muito interessante, além das suas práticas corporais, né? Então, eu achei bem interessante essa parte. Sim, Júlia, é bem legal mesmo. E eu gostaria que vocês entendessem que não só o circo tem essa vantagem. Você pode trabalhar de maneira superficial, qualquer modalidade, se você se limitar às técnicas. Então, a ginástica artística, ela talvez não seja uma história de exclusão igual do circo, né? Assim, é uma história de resistência política igual você apontou. Mas a ginástica artística também tem a sua história, também tem a sua cultura, e você pode passar só os movimentos, você está empobrecendo, né? Mesmo que seja, sei lá, um outro esporte, futebol. Se você ensina só as técnicas e as táticas, você empobrece, né? Tem que passar também toda a construção que ele chegou naquele momento, a cultura que tem por trás, as relações com a sociedade contemporânea. Então, essa riqueza, né? O circo pode ser tratado de uma maneira pobre, mas as outras modalidades também, né? Tem que tomar esse cuidado. Acho que a Giovana queria falar. Eu vou falar rapidinho aqui, daí a Gi já fala. Tá bom. Calma aí. É que o circo, eu acho que eles exploraram bastante o fato de ter personagens, ter o palhaço, esse tipo de coisa. Por isso que acabou sendo mais lúdico do que trabalhar talvez a ginástica, porque mesmo que dê para trabalhar de forma lúdica, as crianças não vão ter um palhaço ali para imaginar uma coisa mais, sei lá, divertida, talvez. Concordo. O circo tem um potencial de diversão muito grande, né? O mágico, o domador, o palhaço, né? Tem essa coisa dos filmes que a gente assiste, né? Mexe com a imaginação da criança. Talvez possa trabalhar o circo, tipo, os movimentos do circo, com os palhaços, os mágicos, tudo mais. Só que, tipo, também explicando que faz parte da ginástica, porque tem muitos movimentos semelhantes um do outro. Sim. Giovana, queria falar? Então, professor, meio que complementando o que a Pri disse agora, uma parte do texto, eles perguntam para as crianças o que elas entendem por circo. E a maioria delas fala, é o palhaço, é o mágico. E conforme vão integrando o circo na aprendizagem delas, com forma de jogo, eles ensinam para elas os malabares, equilibrista, essas coisas.
Daí que há uma associação com a ginástica, pelo que eu entendi. E eles também não necessitaram de materiais específicos, eles usaram o que tinha, caixote, garrafa, essas coisas. Essa foi a parte que eu acho que mais me chamou a atenção mesmo. Sim, nesses itens lá, Giovana, um deles era o acrobacias, né? De todos os itens do circo possíveis de serem trabalhados, um deles era acrobacia. Esse item especificamente, ele tem total a ver com a ginástica, né? Ali tem muita, apesar de ser uma estética um pouco diferente, então a estética da ginástica é um pouco mais formal, e a estética circense, ela é mais aberta para possibilidades, para criação, ainda assim, eles possuem uma forma, né, estéticas distintas, mas forma semelhante, né? Então, ou seja, os movimentos corporais estão próximos. Então, tem um entrecruzamento ali interessante de ser trabalhado, né? De repente, com a temática circo, você trabalha muitas outras coisas, né? Concordo plenamente. Quem mais? Ô, Rubens, Pode falar. tá escutando? Aqui tá Tô dando sim. eco. Eu vi aqui que, além de ser lúdico, né, que eles visam a participação de todos, essa coisa de especialização. Aqui falou também que o brincar de circo é parte do imaginário da criança, uma fantasia do mundo real. Aí eles reparam o circo. Sim, Mas Caio. esse- Pode falar, desculpa. Não, foi isso mesmo. Eu só ia falar que era isso, mas que eu queria afirmar, assim. Sim, e você tem muita razão. Eu não gosto muito dos autores que eles utilizaram, né? Vygotsky, acho que tem lá, até uma mistura, se não me engano, tem uma mistura Vygotsky e Piaget, que eu acho problemática. Deixa eu só ver se eu não estou falando besteira, né? Deixa eu ver as referências aqui. Então, tem várias referências do Bortoleto, que é uma referência muito grande, na Unicamp, principalmente, né? Então, esse trabalho saiu lá do grupo dele, né? Então, não tinha como não ter. Aí vem com João Batista Freire, e o Freire usa bastante Piaget, então tem duas referências do João Batista Freire, que trabalha bastante com Piaget, e aí o pessoal, e vem Vygotsky com muita força, né, na questão simbólica. Então, eu não sou muito fã desses autores especificamente para falar da aprendizagem no ser humano, né, mas isso é uma questão de preferência, não é uma questão de verdade absoluta. Então, quando o texto começava a falar de fases e conceitos vigotskiano, como, por exemplo, a zona de desenvolvimento proximal, eu não me interessei muito. Mas eu acho que é inegável, independente da perspectiva que você olhe, é inegável o papel da imaginação, do lúdico, do jogo para a criança, né? Claro que cada teoria vai entender isso de uma maneira distinta, mas mesmo empiricamente, mesmo sem nenhum conhecimento por trás, nós conseguimos perceber que brincando a criança possui um envolvimento muito maior, né? E, consequentemente, ela tem uma vivência muito mais rica, né? E acaba, com certeza, aprendendo muito mais. Tá? Então, concordo plenamente, Caio. Quem mais? Temos tempo ainda para mais pessoas falarem. São 27 pessoas, umas 5 só falaram, 10 no máximo. Não sejam tímidos. Só queria ressaltar aqui, que eu estava vendo aqui o texto agora, que o circo, ele também se relaciona também, principalmente na parte do palhaço, a questão de interpretação, que daí a criança, ela vê que o palhaço, por exemplo, é uma referência do tipo lúdico, no caso, e que também pode estar relacionado também com teatro também, que eu andei percebendo que por mais que seja só de ginástica, entre outras coisas também percebi que ele também é envolvente ao teatro também, que envolve interpretação também, entre outras variantes também. Eu só queria ressaltar isso aí mesmo. Muito bem, Raul, com certeza. Professor, uma outra estratégia deles que eu achei interessante é o fato que eles falam que eles deixaram as crianças jogarem.
Então, eles deixaram as crianças criarem, tipo, não necessariamente regras, mas deixaram o jogo acontecer livremente, tipo, sem estipular necessariamente certinho as coisas. Daí estimulou mais a criatividade deles e tudo mais. Sim, não fica aquela coisa que o professor determina cada momento da atividade, né? O professor funciona muito mais como um estimulador que vai propondo desafios e dando sugestões, do que como um dominador, um controlador, que vai lá e impõe, né? Maneiras de jogar, de brincar, de se apropriar daquilo ali. Eu já vi professor que colocou as regras do jogo, daí os alunos queriam brigar, mudar, e ele ficou bravo de querer mudar, porque ele queria tudo certinho do jeito dele. Nem sempre é assim. Às vezes, o jeito que as crianças falam que vai ser melhor, porque elas estão ali dentro da situação. É um belo exemplo. Professor com síndrome de ditador, né? Tudo bem, quem mais? Vamos escolher umas pessoas aleatórias aqui para falar. Charles, você enquanto jiu-jiteiro, o que você pensa dessa discussão? Saiu da reunião. Vamos escolher outro. O Vilar, tá bom, vamos acatar essa sugestão aí. Vilar, o que você acha da discussão do texto até agora? Abre o microfone aí, a câmera, dá a sua opinião. Camarada Arapuca dele, hein? Tá com medo, Vilar? Porra, entra aí, Zé. O pessoal tem medo de videoconferência. Que isso? Bom, vamos escolher outro. Medo então. não, né, mano? Mas é que eu tô deixando meus conhecimentos mais apurados aqui nesse debate, entendeu? Depois eu vou me impor. Ele dá a palavra final. Ele dá a palavra final. Vamos aguardar esse comentário final dele, então. Fernanda, acho que você deveria falar, como professora de sapateado, você deveria falar. Muito obrigado. Bem, por experiência, ontem, depois, eu dei uma olhada no texto, e por experiência própria, ele me deu uma luz, assim, por causa dessas aulas online que a gente tá tendo que dar, né? Que eu acho que é uma coisa que agora, nesse momento, tá mais difícil do que a gente pensar em aula. A gente tá podendo aprender tanta coisa para usar no presencial, mas a gente tá meio que tendo que incrementar isso já no que a gente está vivendo agora. Então, falando pela dança, tem muitas escolas que fecharam, tem muitas escolas que não estão oferecendo serviços online mais, e que não querem, muita gente antiga da dança que não quer trabalhar assim. Então, ontem mesmo, na minha aula, eu usei alguns elementos circenses bem básicos, como a história mesmo, que até era o que a Priscila estava falando, de você usar a ludicidade do circo dentro de qualquer... E eu acho que funciona em qualquer modalidade, se você trabalha com crianças, jovens. E aí, eu acho que o ensino da ginástica, pela ludicidade do circo, ele abrange até os adolescentes, né, que são uma das fases mais difíceis de ensinar, por causa da dificuldade que é apresentada, né, então do aspecto visual da coisa. Então, eu acredito que quando a gente tenta ensinar algo que fascina o outro, ele é um caminho mais fácil. Então, eu acredito que seja muito legal isso e que a influência do circo é muito grande. A gente pode explorar muito isso, além de tudo, isso falando só da ludicidade, né? Isso sem contar toda a história, tudo que já citaram aqui. Mas é uma coisa bem legal de se trabalhar e é aquela coisa também de trabalhar várias... Se você segue vários pensamentos, né, para ensinar uma determinada coisa,
você vai ser muito melhor no que você faz. Então, eu acho que na prova prática mesmo tá sendo mostrado isso. Muito obrigado, Fer. Você me fez lembrar, assim, que, de fato, somente o aspecto técnico, ele compromete a riqueza da manifestação e pode impossibilitar esse adentramento no lúdico. Então, eu fico lembrando que, se eu estivesse dando aula para crianças agora, eu não vou dizer que eu não ia dar uma aula, assim, explicando uma técnica, alguma coisa, não é isso. Mas acho que eu ia aproveitar para falar história, sabe? Por exemplo, uma aula de jiu-jitsu, que é o que eu ensinei durante 8 anos, né? Acho que eu ia aproveitar para falar da história do jiu-jitsu, recomendar um filme sobre um lutador, entrevistar um lutador famoso, para fazer a pessoa entrar nesse mundo, se apaixonar por esse mundo, conhecer toda a riqueza que existe nesse mundo, né? E deixando o aspecto, porque é muito limitado você ficar ensinando técnica à distância, né? É uma coisa meio fria, meio... Não à toa, os alunos não gostam, tem professor que não gosta, não, né? Não à toa essa coisa tá muito difícil, né? Eu acho que é uma estratégia muito interessante. E até porque a gente tem, como a gente depende do espaço que a pessoa tá, muitas vezes o espaço é limitado. Então, ontem mesmo eu estava com uma criança fazendo aula, primeiro que da turma, só tava ela na aula, uma criança de 6 anos. E aí ela estava entre as camas do quarto dela, ela colocou o computador e ela tinha aquele espaço, tipo, para fazer, porque mora em apartamento. Então, a gente depende do espaço, depende do engajamento dos alunos, que com criança é uma coisa que você tem que ter. E ontem aí no final da aula ela ainda falou assim: é que hoje eu queria conversar, eu queria bater um papo. Então tá faltando isso, né? De você conversar. Eu acho que é mais esse momento de tirar o foco dessa coisa toda que a gente está vivendo e tentar fazer aflorar esse gosto pela atividade que a gente está propondo. Então, é muito legal a gente pensar mesmo na ludicidade e nas ferramentas que a gente tem, não só da modalidade, mas também de outras coisas que a gente pode fazer se tornar interessante. Eu concordo 100%. E eu reforçaria dizendo que quando as coisas voltarem, vai levar um tempo ainda, mas logo, logo a gente vai estar dando aula de novo, não esquecer desses outros aspectos, sabe? Não esquecer das outras possibilidades, não esquecer, enfim, quando você voltar para o ambiente presencial, você não esquecer dessa possibilidade lúdica do trabalho com a dança, desse envolvimento, né? Não deixar isso de lado. Acho que é importante também quando a gente voltar a presencial. Professor, uma coisa que eu vi nos EADs ainda, eu não sei nem se fala alguma coisa sobre o texto, não lembro, que a Fer falou, né, que a criança falou que queria conversar. E os EADs, teve alguns textos, eu não sei quais unidades foram, não lembro mais, que falava sobre a importância de, às vezes, no final de uma aula, você juntar todo mundo que estava participando e deixá-las falarem como foi a aula, o que elas acharam, que você até falou para a gente fazer isso no PID, acho que de handball, no semestre passado, se eu não me engano. Sim. Sim, esse envolvimento ele é importante mesmo, a questão dos afetos, né? Para gerar um vínculo professor-aluno, um vínculo entre eles. Não ficar achando que a sua aula o que importa é a formação de um atleta, de um ginasta, de um artista circense. Tem um ser humano ali do outro lado, né? Tem toda essa relação estabelecida, esse círculo de afetos que é uma aula. Então, tem que deixar as pessoas serem ouvidas, elas participarem, elas se relacionarem uma com as outras, e com o professor e com a atividade. Eu acho que são estratégias importantes, né? Talvez fundamentais agora, em época de pandemia, porque está todo mundo meio, né, isolado, meio carente, mas quando as coisas começarem a melhorar, essa lógica, ela permanece. Então, a ludicidade... Pelo assunto da ginástica mesmo, é uma coisa que a gente, focando mais na ginástica, é uma coisa que a gente vê que, por exemplo, você tem materiais extras, por exemplo, você quer recomendar para uma criança um filme de ginástica, você vai lá no Netflix e tem 5, 6, 7 filmes diferentes sobre a superação na ginástica, sobre como é legal, ou sobre a competitividade que tem dentro. Mas talvez para outras modalidades,
tem um déficit, né, nessa área também. Então, por exemplo, quando a gente fala de circo, eu acredito que a maior parte das pessoas hoje em dia lembre do Rei do Show, que foi um mega musical feito falando sobre a história do circo e tudo mais, numa coisa meio hollywoodiana, mas você vai procurar, tem alguns outros poucos, assim, que fale mesmo sobre a história, né? Tem até aquele filme aqui brasileiro do Selton Mello, O Palhaço, mas ele fala mais sobre uma história paralela, né, de quem mora ali, de quem vive ali no circo. Mas eu acho que falta também essa parte. Também porque a gente nunca teve tanta necessidade de usar isso. Então também está servindo como uma reciclagem, né? Da gente dar valor às coisas. Sim. E também a gente encontra, acho que tem, claro, tem assuntos que tem mais coisas que outras, mas hoje em dia com o YouTube você encontra, se você não encontrar um filme, você vai encontrar um documentário, você vai encontrar um canal de um ginasta, você vai encontrar um canal de um palhaço, acho que com um pouquinho de procura a gente consegue achar o material aí. Hoje em dia nunca esteve tão fácil o acesso às coisas, né? O professor pode, um pouquinho de pesquisa, alguma coisa ele sempre vai encontrar. Vamos escolher mais alguém aqui. Ô, professor. Oi. Então, tive uma dúvida agora. É um negócio, não sei se vai acrescentar muito, mas no Brasil a gente tinha o Bozo. E aí você acha que as pessoas associaram, tipo, o Bozo com coisa do circo? Eu não sei, eu estou cortando, Bruno, não estou ouvindo. Conseguiu me ouvir? Agora tá melhor? Melhorou. Então, porque aqui no Brasil a gente teve vários palhaços, né? Tiririca, que vieram do circo, essas coisas. E aí você acha que a imagem deles trouxe mais aspectos positivos ou negativos na questão da curiosidade pelo circo? Você acha que tipo, a pessoa às vezes não queria fazer o circo porque tem medo ou receio, algumas coisas? Mesma coisa ginástica. Geralmente o público masculino tem receio de fazer ginástica porque é associado a práticas femininas, essas coisas. Não sei se eu consegui ser claro na... Eu não sei se eu entendi. Eu acho, assim, que o circo não tem o mesmo preconceito que a ginástica, eu diria. Pelo menos no Brasil, não. Talvez a gente não reconheça o clown, né, o ser palhaço, com a mesma importância que eles têm em outros locais do mundo, né? Até palhaço é uma ofensa, até, né, seu palhaço, né? Então, talvez a gente não reconheça o palhaço especificamente como um artista de valor. Então, mas eu não vejo que o circo sofra tanto preconceito quanto... Porque o preconceito da ginástica é muito específico, né? É o machismo, né? É a homofobia. Então, eu não vejo o circo sofrendo desse mesmo mal, não. Mas também depende do contexto, depende do local, das pessoas, e para quem você pergunta, da geração. Professor, Oi. eu acho que o que o Bruno quis dizer foi se... Ele fez um paralelo, mas o que ele quis dizer foi se em algum momento, por a gente ter palhaços, né, em evidência, como o Tiririca, o Bozo, tem alguns palhaços famosos na história aqui do Brasil, se teve se aumentou a procura pelo circo, pela história, tipo, as pessoas se sentiram incentivadas a viver dentro do circo. Bom, aí é muito difícil fazer essa pergunta sem uma pesquisa, né? Isso aí dá um trabalho de pesquisa interessante. Até onde eu me recordo, o circo nunca teve um boom no Brasil como outras modalidades tiveram, né? Por exemplo, quando o Guga começou a ganhar tudo no tênis, as pessoas começaram a procurar academias de tênis. Eu não me lembro de um movimento parecido com isso no circo, não me lembro disso. Ou quando a Daiane começou a ganhar campeonatos, todo mundo começou a se interessar pela ginástica. Eu não me lembro disso ter acontecido com o circo, mas eu também não sou pesquisador da área, né? A gente poderia fazer essa pergunta aí para o artista circense que viesse aqui falar de novo, né, para o próprio Bortoleto, enfim. Ou procurar pesquisas que falem sobre isso, da história do circo no Brasil, né? Não tenho esse conhecimento, tá? A ideia do texto era mais traçar um paralelo com a questão do ensino mesmo, né? Como que eu posso ensinar movimentos acrobáticos, seja ele da ginástica artística, rítmica, né, geral,
nesse paralelo com a liberdade que o circo traz. Acho que isso aqui é mais o foco para a gente mesmo. Vamos escolher mais alguém aqui? Tem muita gente quieta. Como capoeirista, eu acho que a Júlia deveria falar. Porque a capoeira também tem esse lance de liberdade, né? Você falando, eu me identifiquei bastante, né? Porque na capoeira a gente tem muitas vertentes, além do físico. Tem a música, não só a música em geral, mas a música de cada instrumento, que cada instrumento toca, a história. Então, a gente baseia muitas brincadeiras no passado para as crianças. A gente costuma pegar e sentar com as crianças, perguntar o que elas acharam da aula. Então, vocês falando aí, eu fui vendo mais ou menos esse final. Eu acho que isso é muito importante, porque a partir do momento que eu comecei a fazer isso, as crianças se aproximaram mais, pegaram mais gosto, chegam com o maior sorriso na academia, vão embora, dão um abraço, coisa que não faziam antes de eu fazer isso. Então, isso é muito, muito, muito importante. E na capoeira, isso ajuda muito, porque é uma modalidade que tem muitas coisas, tipo, muitas. A capoeira é infinita, infinita. Perfeito, Júlia, eu concordo muito. A capoeira tem essa semelhança com o circo, né, de riqueza, né? Tanto o circo quanto a capoeira, eles não são esportes, apesar que tem uma vertente esportivista da capoeira. Mas enquanto cultura anterior, prévia ao esporte, eles são muito ricos, né? E isso abre um leque de possibilidades de trabalho muito grande. Então, eu acho um erro muito grande, por exemplo, quando alguns mestres mais jovens ficam tentando criar um modelo de ensino de capoeira parecido com o modelo de arte marcial, sabe? De repetição de movimento e tal. Hoje em dia, eu já vi no Facebook um monte de vezes, gente vendendo curso, como dar aula de capoeira e ter 40 alunos. Meu mestre sempre me falou que academia cheia não significa nada. Você pode ter uma academia cheia e um conteúdo totalmente vazio, sabe? Você investir a coisa certa em pessoas certas é o melhor método de ensino. Ele sempre falou isso. Então, hoje tem muito disso. Hoje, tem muita gente vendo a capoeira mais na área da luta. Tem o Marcos Aurélio, acho, ele cresceu muito essa área da capoeira na luta, mesmo porque ele foi nos ringues, né? Gingava na frente dos outros, fazer essas brincadeiras. Então, tipo, tem muita gente se interessando nisso, sabe? Tem muita gente que se interessa um pouco pela história, por tudo, e tem gente que vai lá só para lutar. Então, você tem que saber, como fala, pesar essas duas coisas, sabe? Porque tem gente que realmente não gosta e tem gente que gosta. Mas, em questão do jogo para crianças, isso é sensacional. Você trabalhar um pouquinho de cada coisa, que daí a pessoa pega mais gosto, né? Sim. É mais fácil de ensinar. Aí, a própria criança, o iniciante, né, ou até um adulto que está começando na modalidade, ele quer aprender mais técnicas para ele colocar em jogo, né? Então, por isso que eu acho que a capoeira é muito interessante para a gente pensar o método de ensino também, assim como o circo. Porque não existia escola de capoeira antes, as pessoas aprendiam como? Aprendiam nas rodas. E ela ficava treinando a técnica para ela poder ir na roda lutar melhor. E não o contrário, né? E não você vai aprender com um professor travado, repetindo um monte de movimento, né? Como se fosse um pré-requisito. Não. Exatamente. Você vai para a roda e aprende lá lutando, né? Sim, antes até, o meu mestre falava muito isso. Não tinha esse negócio. Antes era pior ainda, né? Porque os mestres sempre foram muito fechados. Então, era você olhar o que a pessoa estava cantando, como que ela estava tocando. Não tinha esse negócio de chegar e perguntar, ou aquele movimento que você achou muito bacana. Você tinha que olhar até você aprender como é que fazia, entendeu? Não tinha alguém ali para te auxiliar. Então, essa atenção a mais em todas as coisas é sem mais. Sim. E aí, essa imersão, né? É claro que eu não estou dizendo que a gente tem que ser fechado, esconder o jogo, não é isso. Mas essa imersão que quem estava iniciando buscava, eu acho que é o nosso objetivo enquanto professor. Como que eu faço com que o meu aluno mergulhe na modalidade, se envolva, desenvolva uma vontade de praticar, né? E com certeza não é através da repetição fria da técnica, né? Com certeza o jogo, essa imersão lúdica, ela possui um papel fundamental nesse processo.
Bom, nosso tempo está se acabando. Se alguém quiser falar, avise, por favor. Eu só vou repassar aqui o artigo, ver se faltou alguma coisa a ser comentado, mas eu acho que a gente passou por todos os pontos, né? Então, eu destaquei que a importância dos jogos no aprendizado lúdico, a gente falou sobre isso. Que o enfoque lúdico promove o desenvolvimento da motricidade geral, mas ele facilita a ênfase nas questões da expressão corporal, da capacidade criativa, da comunicação, interpretação e estética do movimento. Sem dizer que permite a participação de todos, sem a necessidade de especialização. Eu acho que isso é um foco bem importante aqui, né? Que é o inverso do tradicional, onde você tem como pré-requisito a técnica. Aqui não, aqui a participação de todos já é imediata, pelo simples prazer de jogar. E jogando que você vai ter um desenvolvimento motor e expressão corporal, e criação, interpretação, etc., né? A dimensão histórica, artística, estética, filosófica, técnica e de segurança. É isso aqui que eu queria encerrar. Olha lá. Quando você dá uma aula somente técnica, você acaba reduzindo a modalidade. Olha quantas dimensões tem a modalidade, segundo Bortoleto e Ontagnon. Dimensão histórica, então, sei lá, seja capoeira, seja o circo, seja ginástica artística. Isso tem uma história. Isso deve ser ensinado. Uma dimensão artística, né, no sentido de uma expressão corporal, que é a arte, né? A arte é uma expressão corporal criativa que promove impacto na percepção das outras pessoas, né? A arte é a ideia dos perceptos, dos afectos, né? É afetar a pessoa, quem está assistindo de alguma maneira. Então, tanto a capoeira, quanto o circo, quanto as ginásticas, de uma maneira geral, possuem uma dimensão artística. E aí, falando da ginástica artística especificamente, ela tem a esportivização, tem diminuído esse componente artístico, né? Tem ficado cada vez mais restrito o componente artístico e tem aumentado o componente técnico, o salto mais mirabolante, né? A parte estética, a estética é o modo como ela se apresenta. Então, o circo tem uma estética, a capoeira tem uma outra estética, a ginástica artística tem uma outra estética, e você tem que saber passar isso para o aluno também, né? Eu lembro que uma das reclamações que as alunas tinham, assim, no ensino de ginástica artística, era exatamente da estética da ginástica artística, porque elas faziam também sapateado, balé, jazz, e elas achavam os movimentos da ginástica artística meio limitados, meio feios, né? Justamente porque era ali um padrãozinho de ser ensinado ali, de iniciação, que não abria muito o leque de opções. Se você fugisse de alguns movimentos, os juízes acabavam dando nota baixa, né? E na época eu não tinha, estou falando de 10 anos atrás, né? Eu não tinha leitura suficiente para contestar e propor outras coisas. Eu fui rompendo com o tradicionalismo aos poucos. Uma questão filosófica, né? Então, toda manifestação tem uma questão filosófica por trás. Então, existe uma filosofia por trás da capoeira. Existe uma filosofia por trás da ginástica. Existe uma filosofia por trás do circo, das lutas, etc. Então, o professor também tem que ensinar essa parte filosófica. E, por último, a técnica e a de segurança. Então, olha quantas dimensões são: histórica, artística, estética, filosófica, técnica e de segurança. São 6 dimensões, para que você consiga com que o aluno se envolva, né, de uma maneira mais completa, mais lúdica, que ele mergulhe nessa modalidade. E qual é a ênfase que a gente vê por aí? Somente na técnica e na questão da segurança. Quando é um bom professor, né? Porque quando não é um mau professor, nem a segurança ele se preocupa, né? Então, veja, não basta saber a técnica e saber executá-la com segurança. Você tem outras dimensões da modalidade que são importantes de você desenvolver. E o lúdico, o jogo, ele é ótimo para desenvolver isso. Por quê? Porque a característica do jogo é o arrebatamento, né? Ou seja, você entrar no outro mundo e você ficar imerso naquele mundo, esquecer todo o resto, te arrebata, né? A incerteza do resultado. Então, é menos a ideia, assim, de ganhar ou perder, e mais a ideia de eu não sei quem vai ganhar e quem vai perder. Isso é interessante, né? Quando a gente já sabe o resultado do jogo, não tem graça, né? O recrutamento de conhecimentos, ou seja, para eu resolver os problemas que o jogo está me propondo, eu tenho que mobilizar conhecimentos que eu já tenho, ao mesmo tempo que eu me desenvolvo e aprendo novas estratégias na execução do jogo,
tá? Então, são características do jogo. Jogo aqui no seu sentido mais amplo, não jogo no sentido de regras bem estabelecidas num determinado período de tempo, mas jogo nesse sentido de imaginação, de criar um outro mundo, de envolver com outras regras, com outras possibilidades, com incerteza do resultado, né? Então, é essa característica mais filosófica do jogo, menos tecnicista, tá? Então, eram esses os destaques que eu queria trabalhar com vocês, e eu acho que a gente passou por todos os pontos do artigo. Mais alguém quer comentar palavras finais? O Vilar tinha alguma coisa para acrescentar, Rubens. É verdade. Faltou a conclusão da aula pelo Vilar, verdade. Vamos lá, hora dele brilhar. Vai, Vilarzão. Vai, Vilar, brilha aí. Então, professor, é que eu não consegui dar entendeu? Formular uma resposta para você agora. Tá bom, você fica devendo para a próxima aula, então, tá bom? Eu acho que ele devia ficar devendo pro semestre, Rubens. Cobraremos o Vilar em algum momento. Muito bem, pessoas, agradeço, foi uma boa discussão. Na segunda-feira nós teremos o convidado para falar de parkour, tá? Na sexta-feira, agora à noite, também tem um convidado, deixa eu ver. Não, desculpa, sexta-feira, agora à noite, nós teremos um convidado para falar de parkour. E para segunda e quinta da semana que vem, eu vou colocar mais textos para a gente discutir, tá? Textos curtinhos, rápidos, igual foi hoje. Então, nós temos só mais 3 aulas. Sexta-feira, agora, amanhã à noite, no caso, o parkour. Na segunda-feira e na quinta-feira, eu estou tentando convidados de outras modalidades, mas se eu não conseguir, vai ser textos, tá? Que falam de ensino de ginástica, igual foi hoje. Combinado? Ô, Rubens. Oi. A explicação da sua prova tá lá na unidade 11 do Saga? Sim, tá. Não é a unidade 11, é numa outra aba, na aba avaliação. Avaliação, tá lá, então beleza. Tá lá já. É só montar algumas aulas, tá? Tem lá algumas aulas, igual, sabe a prova de handball do semestre passado? Sim. É a mesma coisa, tá? Vocês vão lá. Você falou de redação, mas a redação seria para montar as aulas. Isso. É porque redação é o nome que a plataforma dá. A plataforma oferece teste, que é múltipla escolha, redação, que é o que eu escolhi, e tem uma outra opção lá que eu não lembro qual era. Então, tá escrito pesquisa, redação, porque a plataforma sugere assim. Mas, na verdade, são questões para vocês elaborarem aulas, tá? Beleza, então. Falou, então é isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau.